E aí, galera, beleza? Boa noite, bom dia, boa tarde, já nem sei mais. Boa noite aqui. Vocês aí no Brasil, 4 da tarde, tudo certo? Tá rolando aí? Estão me ouvindo bem? Escutaram aí? Som da guitarra, backing track e tal, voz, tá rolando? Imagem? Dá um alô aí, fala que tá tudo certo. Quero saber se tá tudo certo. Tô lendo aqui os comentários, estava vendo as perguntas aqui. Acabei fazendo essa live aberta aqui para quem quisesse entrar. Ontem eu liberei uma aula sobre modos gregos, tá? Para quem estava cadastrado. Se você ainda não se cadastrou para pegar o material e assistir essas aulas, tá aqui na descrição o link. Já vai lá, fecha rapidinho o chat aqui, já se cadastra lá, tal. E para você receber, até poder assistir a aula de ontem, receber os avisos para a aula de amanhã, e eu vou fazer mais uma live dessas na quinta-feira e no domingo. Na quinta-feira às 4 horas da tarde e no domingo 3 horas da tarde, um pouquinho mais cedo, né? E aí também os PDFs que forem, ou backing track, tipo esse que eu estava tocando aqui, a gente joga lá no WhatsApp, beleza? E também para quem está cadastrado, que assim fica mais fácil para a gente saber quem está afim de pegar esse material ou não, beleza? Tudo bom? Tá tudo rolando? Tudo ok? Aqui. Valeu, galera. Dá um salve aqui. Beatriz, Osvaldo, Thiago, João Guitars, Colin Silva, Daniel Fernandes, Osmar Fortes, galera toda. Fazer em português aqui. Tá rolando, né? Então a gente vai falar das escalas, improvisação, modos gregos, né? E eu queria dividir assim. É um assunto sempre muito turvo na cabeça das pessoas. Foi na minha cabeça, hoje em dia tenho isso bem claro. Quer dizer, hoje em dia já faz um tempo, né? Que eu já tenho isso bem claro na minha cabeça, mas eu lembro bem do período que era uma confusão total na minha cabeça. Eu achava que era uma coisa separada, né? Uma coisa assim, será que eu preciso estudar isso para tocar? Será que eu preciso, né? E na realidade a ideia aqui, a gente fala de modos gregos, as escalas, tipo a música que a gente ouve tá ali, né? Tá em cima disso. Então, assim, quanto mais você souber desse assunto, tanto melhor você vai tocar, melhor você vai compreender música, você vai conseguir compor melhor, vai conseguir tirar a música melhor, vai conseguir entender tudo que você faz, né? Beleza? Então, esse é o grande lance dos modos gregos. Não é uma coisa, será que eu preciso? Um assunto, né? Modos gregos são as escalas, é como a música foi organizada na Europa, né? Então, com esses nomes, com essas fórmulas, digamos assim. E a gente precisa, de alguma forma, compreender. Obviamente, a música é auditivo, então você pode tocar sem saber nada, você pode conseguir e vai descobrindo, mas se você você pode se diferenciar ou aprender mais rápido, ter um lance mais rápido, né? De chegar lá de uma forma mais rápida, estudando o negócio, né? Tipo, eu acredito muito nisso, né? Porque você corta caminhos, né? Então, tô aqui para ajudar você que toca guitarra. Se você tá ali, não é mais iniciante, já tá começando a solar, toca na pentatônica, mas se sente travado, fica ali no mesmo lugar. Me fala aí se você se sente assim. Fico meio travado, meus solos não ficam tão legais, não soam tão legal, não vai ficar tão legal que nem um solo de outros caras aí e tal. Quando eu fico tentando fazer um solo, alguma coisa, fica sempre a mesma coisa, o mesmice, ou eu não consigo improvisar. Me fala se alguma dessas combina com o que você sente. Tem um som na minha cabeça, mas eu não consigo transmitir para a guitarra, não sei como é que travado, não soa legal, ou fica só ali naquele desenho da pentatônica e meio que não sai dali, né? Obviamente dá para tocar um monte de coisa legal na pentatônica, né? Mas fica meio na mesmice, né? E me fala aí se você tem algum lance desse aí. Que eu falei aqui, você fala, não, é isso aí, eu passo por isso. Eu estou sofrendo, Kiko. Agora estou sofrendo. Me fala aí. Tá muito travado. É bem isso. Natália Assunção, o Marco Piffer. Fica presa com as pentatônicas, né? O Douglas Cunha. Quero parar de subir. Tem essa também, né? Fica subindo e descendo escala, né? Decorou lá o desenho, né? No PDF ali, pegou um desenho,
decorou e fica subindo o desenho de escala, você fala, pô, mas agora que eu decorei, por que meu solo não fica legal? Tipo, por que não sai do... Por que eu não crio uma melodia, não fica um solo bonito e tal? Também tem essa, assim, né? O solo fica quadrado na penta. Eu tô olhando pra cá que eu tô lendo, tá? Não é que eu, tipo... eu tô olhando de lado, eu tô ignorando. A câmera tá aqui, mas a tela tá aqui do lado. O que mais? Toca agora, estou sofrendo. Tipo, tá preso no desenho você que agora tá sofrendo, que não consegue sair, tá preso nas pentatônicas aí. E fica só ali, né? Fica só... Ainda um dia eu vou mandar fazer uma guitarra que não tem traços, só tem os traços aqui para uns caras aí. O exercício só... o improviso só exercício. Essa também é boa. O exercício só improviso. Não, quer dizer, o improviso só exercício. Estou assistindo muito Chaves, desculpa aí. O improviso só exercício. É exato, porque você fica subindo e descendo escala e você fala, pô, não era isso que era para aprender, né? E eu quero falar um pouco disso, eu vou falar nessa live aqui. Quem assistiu a aula que está disponível para quem se cadastrou, pode deixar suas perguntas também. E aí amanhã tem mais uma aula sobre essa questão da sensação mesmo, de começar a perceber, da percepção, né? Que é o termo que se usa na música, percepção, perceber as coisas, né? E começar a compreender isso. E aí na quinta-feira a gente faz outra conversa aqui ao vivo e depois no domingo para dar o encerramento. Aí você passa a semana aqui, já entra no modos gregos, já entende, já de repente você já pega isso aqui, já... Cara, entendi, Kiko, vou para cima. Eu tenho um curso de modos gregos que vai destrinchar tudo, vai fazer, né, a sequência, o passo a passo do negócio, vai pegar cada um dessas, do que eu vou falar hoje aqui, as coisas que você tem que prestar atenção, né, o plano de ação para realmente abordar todas as partes necessárias para poder, né, você ser uma pessoa livre na guitarra e na música. Obviamente não é uma coisa de um dia para o outro, né, porque eu não seria louco de prometer nada assim, mas se você tem um caminho, coisas que você sabe que você precisa estudar, você chega lá e não é uma coisa que demora muito, tá? Mas aí depende de cada um, né? Obviamente. Então vamos lá, vou ler mais um pouco aqui. Pentatônica salva no início, mas depois se não estudar acaba não evoluindo, exatamente o que o Sidney falou. Não, pentatônica é ótimo, tem um monte de solo legal, tal, mas aqui ela também acaba ficando aquele zona de conforto e fica ali, você não sai do lugar e você não entende porque outros solos de uns guitarristas legais não é só aquilo, né? Não é só pentatônica. Então, mais coisa que eu vi mais aqui, fica preso no sobe e desce quadrado ou está preso na pentatônica. Resumindo, vocês estão presos em algum lugar e estão sofrendo por isso. Agora e espero que não mais. O que eu quero mostrar aqui hoje é, primeiro, um pouco desse plano de ação que tem que ter na cabeça, para pelo menos saber que é isso que você tem que treinar, para evitar esse negócio de ficar preso na pentatônica ou ficar preso num sobe e desce de escala. Dá para você dividir esse estudo das escalas, dos modos gregos, em 4 coisas, tá? E também eu quero tocar um pouco para você tentar ver se você percebe. Porque o primeiro passo para você sair da zona obscura de não entender nada, o primeiro passo é você pelo menos reconhecer, isso aqui eu preciso saber, né? Sair da ignorância, né? Começar a saber alguma coisa é você perceber que você não sabe aquilo, mas você descobriu que preciso saber isso, né? Então, isso que eu queria mostrar também, tocar um pouco aqui para mostrar, isso. Até onde serve para baixista? Essa pergunta é ótima, Paulo Camargo. Então, todos os instrumentos, né? Obviamente os instrumentos de percussão, mas mesmo os de percussão eles soam, né? Os harmônicos das notas, todos utilizam as escalas, né? Então, não é que, isso é só para guitarrista. Não, sai na flauta, voz, o que for, né? Piano, guitarra, baixo, violão, sanfona, vai estar usando os modos gregos, as escalas, né? A questão é que uma parte desse estudo, que seria a parte dos desenhos, aí, obviamente, você vai estudar aplicado para o teu instrumento. Se você tocar um saxofone, vai ser um outro tipo de digitação, outro tipo de técnica, obviamente, porque é um outro instrumento. Mas o conceito dos modos gregos, a sonoridade, essa outra parte que não seja da digitação no seu instrumento, isso aí é igual para todos, né? Então, obviamente, no baixo é praticamente
é a mesma coisa que a guitarra, né? As 4 cordas ali de cima. Então, é isso. Kiko é o Sócrates contemporâneo. É o Sócrates, aquele do o doutor? Porque eu tô no... São Paulo foi campeão, aí fiquei sabendo, né? Então, não quero falar nada, mas é o Sócrates mesmo. O Sócrates, o original. Filósofo. Aí eu levo... Os dois eu pego como elogio. Tá tudo certo. Vamos lá. Não, são as características dos modos e tal. Então vamos lá, Eu queria. Primeiro, né? Falando assim, tipo, você não quer ser isso, você quer saber as coisas dos modos. Eu divido o seguinte, pensando assim, quando você vai treinar os modos ou qualquer coisa na guitarra, né? Porque serviria para pentatônica, né? Você tem a parte da habilidade, né? Essa habilidade, os skills ali. Então, que é você decorar os shapes, que é o tal do sobe e desce, que todo mundo fica só nessa, né? Decora, tem uma decoreba aí, você tem que decorar. Tipo, você vai tocar a escala de Lá maior. Né? Você vai decorar 5, 7, 9, 5, 7, 9 e tal. Você vai decorar essas casas, você vai decorar o que dedo você vai usar. Você vai ter que aprender, aqui no caso eu fiz com paletada alternada, então você vai para cima e para baixo, você tem que aprender essa parte da habilidade de tocar um instrumento, né? Então por isso que eu falei, se você for tocar numa flauta, no saxofone, no piano, vai ser um outro tipo de técnica, porque é um outro instrumento, né? Então aqui você tem que treinar isso, que é o sobe e desce de escala, que é a memorização dos desenhos, que é a parte técnica de tocar limpo, de tocar abafado, né? Tocar o solto. Tem os padrões, né, que são esses padrões melódicos, né, que a gente chama. Então pode ser padrões melódicos, né? Eu tô fazendo sempre a mesma escala e tô fazendo alguma sequência melódica, né? No caso essa era 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, né? Começando da quarta nota da escala e voltando para a primeira, aí depois da quinta voltando para a segunda, depois da sexta indo para a terceira. Então, tudo isso são padrões, como se fossem exercícios, né? Memorizar a escala e ver a parte técnica. Tá? Isso é uma coisa, e tipo, é um mundo isso. Já é um mundo muito legal. E é isso que geralmente os guitarristas, principalmente os guitarristas de rock, ficam. Eles ficam ali, sobe, desce, e legal. Aí pega uns padrões, fica tocando isso, fica tentando ver a paletada se está certa, aí fala, pô, tá sujo, tá esbarrando, aí fica tentando limpar, fica treinando essa parte motora da habilidade. Que é muito legal, né? E é super importante. E aí fica numas e, eu quero tocar mais rápido e tal. E fica brigando contra o metrônomo, né? Ou tentando ir a favor do metrônomo. E como é tão legal isso, como é tão interessante, você acaba dedicando todo o teu tempo para isso. E uma hora você até pega o jeito e você fala, legal. E aí acontece que algumas pessoas falaram que, eu subi dessa escala, mas o meu solo não tá tão legal. Sim, porque você está treinando uma das partes só, né? Uma das partes só. Você não está prestando atenção em outras coisas, certo? Beleza? Deixa eu dar uma lida aqui que vocês estão falando. É isso aí, tem sempre uns amigos aqui que falam, só tem 290 likes e tem 570 pessoas. Então vamos lá, vamos dar um like aí. Eu vou tipo, né? Se não pede, os caras não fazem, né? Mas beleza. Lembrando aqui, fecha rapidinho o chat, chama um amigo guitarrista, né? Que fica ali tocando aquele sobe e desce da escala, que o cara também tá preso na pentatônica. Chama o cara aí. Fala, manda um WhatsApp pro cara aí, eu espero aqui, não tem problema, né? E chama mais uma galera aí. E
fecha o chat rapidinho, e entra no, tem um link ali para você receber o material, para ser avisado quando saem essas aulas, que essas aulas eu estou mandando só para quem se cadastrou, e tem a live agora, na quinta-feira, e no domingo aí eu não sei se eu vou fazer aberta ou se eu vou fazer só para quem se cadastrou, aí depende, aí eu decido meio que isso na hora, porque quando é só para quem se cadastrou, o papo fica mais para quem se cadastrou, porque está interessado em saber do assunto, né? Mas está rolando aqui. Preciso sair do sobe e desce. Francisco Silveira falou, manda um salve aí, Javier. Deixa eu ver quem mais. Compartilha aí, o Paulo Augusto falou que compartilhou. Não, pode chamar o teu amigo, fala, meu, tá rolando uma live lá no Rio. O Leonardo tá com medo que, tipo, teu amigo vai achar que você tá achando que ele é ruim. Não. É. Pedro Vinícius, eu caio na nota errada 99% das vezes que improviso. Cara, tem alguma coisa errada na tua probabilidade, porque não é possível, cara. Você tem 12 notas. E a escala, se você ficar ali na escala, tipo, tem 7 notas. Então, assim, tipo, esse 99% aí da probabilidade tá esquisita. Né? Era para ser um pouquinho mais alto aí. O Jonathan falou, fator 7 foi o melhor investimento que fiz. Sugestão fazer junto com o curso de harmonia. Ah, sim, uma coisa completa a outra. O fator 7 é o curso de modos gregos, que aí aprofunda tudo isso que eu estou falando, né? Aqui eu quero mostrar esse mundo e tirar algumas, sei lá, algumas viagens que você tem na cabeça. Você fala, será que tem que estudar isso? O que é isso? Modos gregos? É um negócio, sei lá, um dos assuntos, né? Como se fosse uma coisa que você vai conseguir tocar legal se você não souber, né? Então, assim, a música, né, foi organizada e foram dados esses nomes, né? Então, é isso. Voltando lá, recapitulando. Então, a gente falou essa parte da habilidade, né? Essa é uma das coisas. Aí tem uma outra coisa, que é a percepção, né? Que é você ouvir e perceber, né? Perceber os sons. Só que aí essa parte é difícil. Por isso que todo mundo acaba ou não indo aí, ou achando que é um negócio místico quase, né? Sabe assim, tipo, como eu vou perceber um negócio, vou sentir um negócio. Mas isso está dentro da gente, a gente sabe. A gente só precisa treinar e tentar se acostumar e conseguir dar nome para as coisas. Por isso que no começo a gente pode dar qualquer nome. Eu vou tocar um pouco aqui, vou até perguntar para vocês que nome vocês dariam para certas coisas aqui, né? E o nome pode ser qualquer um. O negócio é você tentar perceber que existe uma diferença. Sabe assim? Você perceber que, tipo, isso aqui é grave, isso aqui é agudo. O agudo sabe, fica agudo no ouvido. E quando é grave, tipo, você sente mais no corpo, que é a vibração, né? Então, conseguir perceber isso e com o passar do tempo, você vai conseguir perceber em mais detalhes, né? Com mais precisão, nuances menores, né? Tipo, o cara que, sei lá, o cara que pinta um quadro, ele deve enxergar muito facilmente várias tonalidades de vermelho. Tipo, uma pessoa que não faz isso da vida vai falar vermelho escuro, vermelho claro. Então, depois, quanto mais você usa, mais você vai aguçando essa percepção. Mas agora só é de você perceber que existe uma diferença. Eu já estou feliz. Você fala, não, percebi que tem uma diferença. Eu não sei exatamente o que é, mas... né? Então, essa é a percepção, treinar a percepção. O que acontece? Geralmente a gente fica... Eu passei por isso também, tá? Então, né, é normal. Tipo, você fica decorando, acha que isso é o caminho só, e aí você toca, sobe e desce, e aí, cada vez você quer tocar mais rápido, e aí tua técnica começa a fluir, né? E aí começa a fluir, e aí você vai tocando mais rápido. E quanto mais rápido você toca, ou mais decorado tá esse sobe e desce, menos você presta atenção na percepção. Porque teu cérebro não consegue perceber notas muito rápidas. Então aí você vai se distanciando de fazer esse treino da percepção. Isso que eu vejo que aconteceu comigo, né? E aí, tipo, no meu caso, quando eu comecei mais a compor, tocar, banda, fazer, ver os caras compondo lá no Angra, né, no começo, tal, compor, aí você começa a buscar os sons, né? O sentimento, o que gera. Se eu tocar assim, fica legal a música mais alegre, mais triste, mais pra frente, mais misteriosa. Aí você começa a perceber essas coisas, você meio que sai do sobe e desce. Então essas são duas coisas, né? A habilidade e a percepção.
E aí tem mais um ponto que tem que estudar paralelamente, que é a visualização. E a visualização, né, que enxergar no grid aqui, né, o braço da guitarra, né, 6 cordas, ou 8 cordas, 7 cordas, e com 24 casas, 22 casas. Tem um monte de lugar aqui para tocar, né? E aí você conseguir perceber onde que está uma oitava, onde que está uma quinta, uma terça. Isso também demora, e você tem que treinar. E não vai ser tocando rápido, a escala sobe e desce que você vai perceber. Então tem treinos para isso também, né? Tem treinos para isso. E a quarta parte é que não é tão necessária, mas eu fiz isso quando era moleque e tal. E eu acho legal, e de vez em quando, até quando eu estou pensando numa outra escala, alguma coisa diferente, às vezes eu até faço, que é escrever no papel, que é você fazer fora da guitarra. Sabe, entender campo harmônico, as escalas, como vem, como não é, qual que é a diferença entre elas, colocar elas, escrever em vários tons, fazer o exercício no papel, mesmo porque a gente tem vários momentos que a gente não tem a guitarra na mão e a gente pode aproveitar esse momento com o caderno ali e tal, ou celular, sei lá, e escrever as coisas, começar a olhar e tentar fazer essa conexão cerebral com essa parte lógica da formação das escalas, dos modos, dos campos harmônicos que eles formam, com depois quando você tocar. Aí você tem a habilidade motora, a percepção, enxergar o braço, as notas onde elas estão, e você também vai ter essa parte no papel ali fora do instrumento que vai te ajudar, né? Como se fosse o professorzão, né? Na lousa, né? Sei lá, no quadro branco, né? Eu até no Fator 7 no curso, eu tenho uma hora que eu fico lá na folha escrevendo, tal, do jeito, a moda antiga que eu fiz, tal, que é uma coisa que tem super na cabeça, me ajuda a visualizar também, entendeu? Então eu dividiria em 4 coisas. A parte do papel você pode até, eu acho que ajuda, mas a parte da percepção, da habilidade e da visualização dos intervalos no braço, isso aí não tem como fugir, né? Não tem como fugir. Quanto mais você entender essa separação e sabe, treinar cada uma delas, fica mais fácil, você vai ter resultados mais óbvios e mais claros e não vai ficar pendente para um lado só e descobrir lá na frente e falar, meu, não estou conseguindo fazer um solo legal porque não tenho percepção e não estou enxergando os intervalos. Fala aí se faz sentido o que eu estou falando. Aê, vamos lá. Tadã. Deixa eu ver aqui. Ler um pouco os comentários. O Edivaldo mandando aqui, já falei, manda um salve. Valeu, Edivaldo. Beleza. Agora vamos lá. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Fico travado e me perco na hora de escolher a escala. Toco por indução. Alternar sobre... Como é que é? Alternar sobe e desce com solo de feeling em certo momento da música fica muito estranho. Ou pode funcionar? Pode, claro. A escala que você fala sobe e desce é quando você está tocando a escala linearmente, né? Linear, né? Você está linearmente, né? E aí você pode fazer através de arpejos, pode fazer utilizando pentatônica, pode fazer com saltos, uma vez que você começa a enxergar. Você pode começar a pular um pouco, fazer coisas diferentes. Por isso que quando eu treino com intervalos, aí você começa a se apoiar mais. Foi a aula que eu deixei ontem, né? Você se cadastrando, você vai ver essa aula que eu mostro como você começa treinando, apoiando nos intervalos. Você não começa... eu comecei assim, tá? Porque meu professor lá, quando eu comecei, o cara me passou um monte de desenho de escala. Mas eu acredito que seja melhor você, para tipo, chegar mais rápido, e já com tudo pronto, né? Com os desenhos e com a percepção e tal, começa apoiando sempre na tríade, tocando as notas da tríade como tripé da formação, porque é isso que você vai usar musicalmente, e aí depois você vai somando outras notas.
E aí você não vai necessariamente tocar linearmente todo o tempo, porque você vai estar enxergando as tríades. Beleza? Isso está na aula que eu deixei para quem se cadastrou. Então, se você se cadastrar agora, você vai ter acesso à aula de ontem também. Beleza? Quando eu vejo, estou em Nárnia. Mas é bom ir para Nárnia, né? Imagino. Seja onde for isso aí. Porque... falta percepção visual e sonora, o Osmar falou. Tá perdido. Semaias Araújo falou, papel no caso seria de escrever as tonalidades. Quando eu falei no papel, você tem algumas coisas diferentes, né? Você pode montar as escalas, escrever mesmo, contar... né? Você coloca as notas, aí quando tem sustenido, quando tem bemol, consegue entender isso, aí você vai perceber o ciclo das quartas, das quintas, tal, essa coisa da teoria. Mas você vai no papel, vai escrevendo e vai fazendo... Teoricamente, você vai fazer isso, pode fazer até algumas vezes, vai começar a fazer sentido essa parte lógica, meio matemática, né, da música. Aí você tem os campos harmônicos, que são formados a partir das escalas. Aí você tem os campos harmônicos formados a partir de cada modo, tal, né? Obviamente isso já é bem mais avançado, né? Não é para quem está começando agora e já vai saber fazer tudo. Mas é ali que você vai chegar. Esse seria o teu destino. Então, assim... Você vai ter essa quarta parte que eu falei, de fazer no papel, de entender. Eu acho legal, eu acho importante. Não é super necessário, você pode tocar totalmente, né, na intuição, sem fazer isso. Mas se você fizer, muita gente é visual, né? Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais... tem esse raciocínio lógico, quer ver o negócio escrito ali e tal, entender por ali, depois, quando tocar, vai fazer essa combinação. A gente nunca sabe como o cérebro de cada um vai... sabe, desvendar esse mistério aí dos modos gregos e da sua real utilização, que é você improvisar, fazer coisas legais, melódicas, ter o controle, falar, eu quero fazer um negócio mais triste, mais alegre, mais misterioso, diferentão, quero misturar os modos, quero fazer... Esse controle, né, eu acredito que no papel também ele ajuda a fazer juntar tudo, entendeu? Beleza? Solfejar ajuda, né? Que é a percepção, né? Perguntaram aqui. O Júnior falou, você conhece o iniciante pelos temas, só quer no solo, técnica. Qual é o meu modo favorito? Eu não tenho modo favorito, depende da hora. Porque todos os modos são legais... E cada um dá um som. É que nem você fala. Tudo bem, você pode falar para heavy metal, mais metal, assim, vai ser um modo menor, né? Vai ser um modo eólio, modo frígio. Mas as minhas músicas do meu álbum, uso tudo. Tem todos os modos ali, de uma forma ou de outra, e outros até que não estão saindo da escala maior. Alguns outros estilos, sei lá, tipo, você não vai ver... O Megadeth já não usa tanto, não vai ter um lídio, não tem, tipo, nem me lembro. Raramente tem um mixolídio, meio que foge da sonoridade da banda, sabe? Algumas bandas têm um som, então você não vê um AC/DC usando frígio, talvez tenha, mas provavelmente não. Então, já no Megadeth já tem um monte de música com frígio. Então, porque dessas coisas mais escuras e tal, porque faz parte, né? E aí, quanto mais você entender, você fala, essa banda... Se eu quiser o som desse tipo de banda, é mais para esse lado de escalas que eu vou usar. Se eu quiser uma coisa mais prog, né? Prog rock e tal, umas coisas tipo Angra, tipo as coisas que eu faço, aí você tem que tem tudo. Tem tudo e você vai só escolhendo, cada música pode ter uma cara, né? Aí fica uma coisa mais variada, né? Mais versátil, dá essa sensação que é um pouco mais progressiva, né? Que a galera chama porque tem vários climas diferentes, porque você está realmente utilizando várias escalas diferentes. Então, a escala que eu mais gosto são todas. Basicamente, essa é a minha resposta, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Então, eu já falei essas 4 coisas que você tem que ter em mente. Espero que isso tenha ajudado. Me fala aqui. Ajudou você saber que tem essas quatro coisas que você precisa aprender e se preocupar e estudar e, de repente, dividir teu tempo para cuidar de cada uma delas? A gente sabe que
é mais legal, fica e até mais fácil de uma certa forma. Parece que não, mas ela é até mais fácil porque ela depende só de quanto tempo você vai sentar com a guitarra na mão, que é a parte da habilidade. Né? Essa aí, você senta com a guitarra na mão, faz direitinho lá, devagar, tal, uma hora vai sair. A percepção é mais difícil. E o próprio tipo de treino é um pouco mais difícil. Né? Não é tão, tipo, é só decorar e sair tocando, né? Você tem que tentar perceber, ouvir, ensinar a ter ouvido, né? Uma coisa muitas vezes é nova para você. A visualização também é uma coisa um pouco mais densa de estudar, né? Porque precisa da concentração, de ficar procurando, enxergando e aí você tem que fazer de um jeito musical para ficar legal de tocar, senão vai ficar um negócio, não é de ficar achando as notas assim, né? Pode ser também, mas aí não fica tão divertido de tocar ou de gastar tempo com a guitarra se não for uma coisa mais musical, que eu falei na aula que está lá para quem se cadastrou, beleza? E a parte do papel, né, de escrever as coisas, você aproveita quando você não puder estar com a guitarra na mão, tá em algum lugar, você ou pode fazer até de cabeça também, né? A parte do papel, mas é legal ir escrevendo. Uma vez você fez escrito, você pode ter isso em algum lugar e ficar olhando, tal, dar uma olhada, tal. Pô, eu quando era moleque eu era tipo obcecado por essas coisas. Beleza? Faz sentido? Todas as dicas foram perfeitas, lógico. O Paulo falou, o Edilson falou que todas as dicas foram perfeitas. Bora estudar a harmonia. Aí o próximo passo é a harmonia, né? Porque aí você pega o gosto e você vai, tipo, vai que vai. Ajudou pra caramba, o Sérgio falou. Ampliou os horizontes. Mestre Sagrado. Ajudou muito, valeu demais, tal. Beleza. Agora vamos lá, vamos fazer um negócio assim. Eu vou botar uma base aqui, ela tá em Mi, ela tá uma nota Mi, não tem, só tem a nota Mi. Só tem a nota Mi. Então assim, ninguém tá falando, né? Ninguém me falou, não tem nenhum acorde ali falando, não tem nenhuma outro som na base ou outro acorde que venha depois que vai te indicar se essa base está numa harmonia determinada que seria menor, ou que seria maior, ou que seria alguma coisa assim. Só está a nota Mi. Quando você tem isso, que é uma nota pedal, né, que se chama, né, tem uma nota pedal ali, um vamp, também uso esse termo, né, de ficar um negócio parado ali, e tipo, quem improvisar, né, no caso eu aqui, eu que vou ditar se eu quero que esse som desse Mi dê uma sensação, né, Y, Z, X, tal, né. Eu que vou ditar, é o improvisador, né, quem está criando a melodia que vai ditar o que é, certo? Faz sentido isso aí? Né, porque só tem uma nota. Você não sabe se é Mi maior, não sabe se é Mi menor, você não sabe se o que é. Né? Não tem ninguém falando isso. Então vai de quem for tocar a melodia, e essa melodia pode ser na guitarra, pode ser na flauta, pode ser o cantor, né? Os modos gregos não tem instrumento, né? Sempre repetindo aqui. Então assim, eu que vou falar qual é que é. E eu quero fazer um teste aqui, eu queria ver o que vocês... Eu vou tocar uma escala aqui e eu queria que vocês, todos aqui que estão assistindo, né, que você aqui escrevesse o que vem na tua cabeça. Tipo, não é para falar o nome da escala, tá? Se você souber o nome da escala, não fala. Me fala o que te dá a sensação de quê? Tipo, nossa, me lembra hambúrguer, entendeu? Tipo, me lembra praia, me lembra, sei lá, Zelda, me lembra uma música de uma banda, o que seja, entendeu? Calcinha preta, por exemplo, pode lembrar. Não sei. Eu só queria ver o que vocês falam. Beleza? Então, vamos lá. Pode ser? Beatriz falou que está começando, mas ó, mesmo quem for iniciante não sabe nada. Tipo, você ouve isso e fala, o que te lembra? Te lembra alguma coisa? Eu vou tá? Me fala aí. Vou botar aqui, ó. Vou botar a base primeiro, ó. Estão ouvindo, né?
Só fica nisso. Né? Beleza, beleza. É legal, dá uma olhada todo mundo, o que, que a galera tá escrevendo, que cada um tá falando negócio, o Globo Rural, tava falando Misterioso, Lampião Metal, o que mais aqui? Satriani, Simpsons, Água da Bica, pô, legal, essa aí eu gostei, hein? Água da Bica, Salto de Paraquedas, música para pegar estradas, filme de ação, Nervoso, Kikos quer, 7, né? Som de Nuvenzinhas, meu. Então, esse é o primeiro treino da percepção. Todos esses lances assim, Castlevania, que mais? Sim, essa música de bosta top. Tudo isso, obviamente, tem um nome, né, técnico, essa escala, né? Mas tudo que vocês falam, de repente você pode ler assim. Claro que o lance do som pesado, né, tal, te leva para um lugar. Se fosse uma balada no violão, talvez se levasse para um pouquinho diferente. Mas no fundo, a sonoridade, a sensação, provavelmente ia te levar para esse tipo de esses nomes aí, Água da Bica, som de nuvens, tal. Isso é muito importante fazer esse tipo de exercício, porque você começa a ter essa relação com a música que não é tipo, nossa, qual que é o nome do negócio? Eu preciso saber o nome. O nome deve ser um nome aí, maluco, eu tenho que decorar o nome. Não é, você tem que, tipo, tentar conectar essa sensação, esse nome que vem à cabeça, seja Água da Bica, sei lá, tal, Castlevania e tal, ou uma música, né, que a gente fala, ou um artista, Satriani, por exemplo, falaram que ele usa bastante essa escala mesmo, tal, e conectar, porque quando você ouvir, você fala, é aquele som. Não interessa o nome, é aquele som, você reconheceu. Ou quando você quiser fazer uma música própria, ou colocar uma parte que tem essa característica, você fala, tem que fazer aquela escala, aquela característica lá, aquele lance lá que o Kiko mostrou. Beleza? Vamos fazer isso com outra? Eu vou mudar aqui, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou começar por esse, tá? Que eu quero mostrar, eu quero mostrar esse aqui, né? A Água da Bica aí, esses nomes todos que vocês colocaram. Aventura de Super Nintendo e tal, né? Eu vou colocar isso aí, Angels and Demons, né? Eu vou começar por ali, vou dar uma pausa, uma pausinha rápida ali,
e vou para outra escala, outra sensação, e aí eu quero que você escreva dessa outra sensação, né, depois que eu estiver tocando um tempo, essa segunda. E aí, o grande lance aqui é você tentar perceber que mudou, tá bom? Tipo, mudou, né? Tipo, a água da bica, não sei o que, Simpsons e tal, mudou, foi para outro negócio, e aí você me fala qual que é a sensação, beleza? Valendo? Então vamos lá. E aí? Deu pra ver que eu voltei pra aquela primeira lá, né? No finalzinho aqui, pra tentar... E aí, quero ver. Nova Era, né? Carry On um pouquinho. Foi pro Sertão, não sei o quê. S. Rain. Tá, vocês estão falando o nome das músicas, né? Tipo, acaba atrapalhando um pouco de tocar o nome das músicas, mas são referências, né? Pode ser... algumas músicas foi me vindo à cabeça, mas... É que essa escala que eu toquei, né? Que é a escala menor, ela tipo, é tão usada, né, em todo lugar que realmente... Deu pra ver aí, no final? O The Trooper foi nítido, né? Mas qual que é a sensação, né? O lance da percepção, tudo bem, eu fui tocando umas músicas, mas deu pra perceber as duas escalas, de quando foi de uma pra outra? O que te dá um nome, né? Que vocês falaram lá, sei lá, Simpsons, não sei o que e tal. E aí depois foi para aquela outra sonoridade, né?
E aí, tipo, você tem que ficar fazendo isso. Obviamente, eu fiz rápido aqui, né? A gente ficou, sei lá, 5 minutos, aí nem isso. Aí você fala, pô, tá, tipo, claro, escuro, tá diferente, tá, tipo, sabe? Alguma relação que você fala, nossa, tá. Perceber. O lance é você perceber que é diferente. Se você percebeu que é diferente, você já tá no lucro. Beleza? Me fala aí, que você tá no lucro. Percebeu eram duas coisas diferentes. Só quero saber. Não interessa o nome ainda, né? Fala aí pra mim se deu pra perceber que era diferente. Deu pra perceber. Música pra academia. Se eu tô ao vivo mesmo? Claro, tô ao vivo, cara. Tô ao vivo. Beleza. Percebeu? Vai falando aí. Que tem sempre um atrasinho aí, né? Eu faço a pergunta, tem que esperar um pouco. Beleza. Tá no lucro. Percebeu. Deu pra perceber, ótimo. Ó, a primeira tensão, a outra lamento. Então, uma deu uma coisa tensão, tipo, e a outra mais um lamento, né? Um negócio mais melancólico. Essas palavras são importantes. Você vai fazendo, você vai criando essa relação com cada escala, entendeu? Você vai criando uma relação com ela. E você viu que eu não fiquei subindo e descendo? Agora eu vou fazer o negócio, ó, subindo e descendo. Tá? Então, se você fica subindo e descendo, legal pra caramba também, super legal de ficar tocando assim. Mas você viu quando fui fazendo mais melódico, puxando até alguns exemplos de algumas músicas, alguma coisa assim, fica um pouco mais fácil de você perceber essa sonoridade, as relações que tem com outras músicas, com sentimentos e tal. Beleza? Me fala aí se é isso mesmo. Vinnie Moore, né? Tá, agora eu vou fazer mais uma. Pode ser? Vamos fazer mais uma terceira aqui pra ver se rola. Vou fazer, quer dizer, uma terceira não. Vou fazer uma terceira e uma quarta. Vou botar duas outras, tá? Duas outras e vou diferenciar entre uma e outra. Beleza? Fazer a mesma coisa, só pra gente ter mais alguma coisa diferente. Subir e descer ficou mais da hora. É isso aí. Beleza? Vamos lá. Agora é o seguinte. Eu vou fazer a mesma base, sempre a mesma base. De novo, entra lá no... Aí, né? Fecha o chat rapidinho. Dependendo se você estiver no celular e tal, você tem que fechar o chat rapidinho. Vai no link que está na descrição. Clica lá. Cadastra ali. Para você receber, eu vou mandar esse backing trackzinho aí para você fazer a mesma coisa, testar. Beleza? Fica só no Mi ali direto. E também para você pegar as aulas, receber o material aí e tal, né? Esse backing track aí e também aviso, né? Para você lembrar também, não esquecer de quinta-feira que eu vou estar aqui para você receber as aulas e tal. Beleza? E sempre no final dessa semana eu abro as minhas vagas para o curso de modos gregos, que é um curso mais, né, mais completo, mais longo e tal, que vai atacar todas essas coisas em minúcias. E aí, para quem realmente quiser dar esse próximo passo, aí vai ter o curso. E geralmente quando eu faço, geralmente não, sempre, né, quando eu faço essas aulas gratuitas aqui para você já entender e quero que você já aprenda aqui, já, Kiko, entendi, deixa comigo que agora eu me viro, né? Ou você vai para o próximo passo, que é fazendo o curso para você realmente ir estudando todos os dias e ter um contato comigo também, e ter as tuas dúvidas, e ter as dúvidas respondidas, e ter mais backing tracks, e ter as aulas em si, e ir pegando devagarinho no teu tempo, né? No detalhe, com vários exemplos, com várias coisas bem legais aí, que tem no fator 7. E geralmente, e sempre quando, né, geralmente sempre,
quando eu faço a semana e a gente abre as turmas, sempre a gente dá uma condição especial ou faz algum lance legal aí para quem entrar na turma nova, beleza? Mas depois a gente fala na outra live. Só queria adiantar esse lado. O Anthony tá lá, o curso é top. Kiko toca parabéns para você. Vamos lá, então. Cara, o curso que eu recomendo para quem começou há pouco tempo, depende do que é o pouco tempo, mas o de modos gregos é uma coisa que você vai ter que ter. Então, tipo, começou há pouco tempo quer fazer um pouco as escalas, começar a entender, vai devagar nele que é o caminho. É o caminho. Beleza? Vamos lá, vou colocar de novo, beleza? Preparados? Preparados? Vou fazer aqui, então, vou escolher uma, depois eu paro e a gente faz a mesma brincadeira aí. Vamos lá? Gostaram aí do tricolor paulista, né? Já vi, ó, a galera empolgou, né? Aí vai tricolor, é isso aí. Música de esperança, quero ver os nomes, hein? Vamos lá, manda os nomes aí. Música de esperança. Até agora que ganhou foi a Água da Bica, hein? Tipo, essa aqui eu não tava esperando. Alagados Paralamas, né? Isso aí. Queen. Always With Me, Always With You, do Satriani. Ayrton Senna, Van Halen, né? O hino de time campeão, constantemente, né? Porque tem aqueles hinos que tem umas escalas estranhas aí, menores, tristes, né? Esses Corinthians, aquela coisa, né? Louvor. Vai falando aí, ó. Do Timão é outra escala, é triste, já, tipo, o cara já entra derrotado. Entendeu? Não dá, né? Ayrton Senna do Brasil. O que mais? Sonho Feliz, Asa Branca, estilo Luiz Gonzaga, né? Agora Estou Sofrendo.
Feijão carioca da vó. Essa aí também tá boa. Beleza? Vamos fazer agora, fazer outra já, beleza? Vitória, vamos São Paulo, tal, Toto Vibes. Agora eu vou fazer mais uma, beleza? E uma diferente aí. Aí eu quero... O grande lance é você perceber que é diferente, tá? Eu vou fazer essa agora aí, da vitória aí, do Ayrton Senna e tal, né? Do time campeão. E aí eu vou direto mudar para outra. E aí, quando mudar, tenta perceber. Opa, mudou. E aí, começa a colocar o nome do que você está sentindo aí. O que você acha que te traz à cabeça, beleza? Vamos lá, mesma base, mesma coisa. E aí? Deu pra perceber? Só me fala assim, percebi. Os nomes eu fui vendo aqui. Mas me fala, tipo, deu pra perceber ali a diferença? Papaléguas, meu. Cara, você desenterra os negócios. Jogo de luta. Me fala aí, percebeu? Só me fala, percebi. Trapalhões. Kiko presidente. Não coloca presidente, não sei o que, como entra um monte de bot aí depois do Bolsonaro aí, já quebra a nossa live aí. Não precisa nem ter falado isso, que agora vai entrar os bots. Percebeu? Ótimo. Sim, sim. Então, beleza. É isso que eu queria. Deu para perceber? Com certeza, deu sim, percebemos, ótimo. Então, olha só. Vocês viram ali a habilidade de tocar, né? Porque é uma coisa que você pega treinando. E a outra é a coisa da percepção. E o nome,
Eu falo, tipo, o nome não interessa. Vocês sabem que tem uns nomes aí estranhos. Né? Você tem jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio. Tem esses nomes, são 7 nomes. Eu mostrei aqui para vocês 4. Tipo aqui, a gente tá 1 hora aqui falando e tal. Mostrei 4. Imagina que você treina isso, sempre que você tocar, você começa a fazer essa... Obviamente você tem que, né, memorizar. Né? Eu já tenho isso memorizado, né? Mas você pode pegar um pedacinho do braço que você memorizou e você vai tocando para perceber. E aí, olha só, tipo, você fala, vou fazer um som meio Água da Bica, vou fazer um som meio Lamento, vou fazer um som meio Simpsons, vou fazer um som meio, tipo, Vitória do Ayrton Senna, vou fazer um som meio hino, né? Vou fazer... E aí você vai, quando você for compor e quando você for ouvir música dos outros, né? Fala, pô, esse som tá meio naquela vibe daquela escala, você já sabe. Você se conecta. E você, porque a gente se conecta com esses sons. Todo mundo escreveu aqui, não, né? Tipo, cada um se conecta de um jeito, mas se você for olhar, esses nomes eles são parecidos, eles estão te levando para uma mesma sensação, né? Falaram aí, tipo, alegria, vitória e Ayrton Senna, né? Então, tipo, tá ali, naquela coisa mais clara. O outro já foi escuro, misterioso, sinistro, tinhoso, Malmsteen, tal. Aí começou, já dá uma outra coisa, entendeu? Isso que a gente tem que treinar e perceber, né? Sem encarar muito nome. Eu tipo, sempre encarei nome, fiquei preocupado saber os nomes, mas na realidade, quando você começa a usar a música, é isso que você busca. Essa conexão dessas sensações. E aí o nome pode ser o lamento, entendeu? Aí depois você só precisa conectar. Lamento é o eólio. Você fala, beleza. Tipo, são 7 nomes, cara. Tipo, não é um negócio assim, tipo, do outro mundo, né? Tipo, aprender uma língua nova. Tipo, você vai aprender um russo. Não é. Tipo, são 7 nomes pronunciáveis, né? Porque vocês não sabem nada do que é estar aqui na Finlândia. Os nomes que você olha e você fala, tipo, como é que lê isso, né? Então, assim, são nomes pronunciáveis, né? E você, se você tiver um pouco, treinar, não vai ser de uma hora para outra também. Aqui eu estou mostrando, espero que tenha ficado... A minha preocupação é só que você fale, percebi. Cara, percebi a diferença, legal. Então você entendeu o poder dos modos gregos. Você entendeu o poder, tipo, numa base dessa, você cada hora... Imagina um solo de 10 minutos e você tem a visualização, você consegue tocar as notas... E você tem esse poder de cada hora no teu solo jogar uma cara. Uma cara do lamento, uma cara da alegria, uma cara do misterioso. E misturar isso, entendeu? É como se tivesse todas as cores ali na tua mão para você brincar da forma que você tiver afim, entendeu? Fazer na hora. E isso vai ajudar não só no improviso, né? Óbvio, né? Que isso aí é uma coisa mais clara que tem. Mas o improviso é você ter essa habilidade para fazer instantaneamente, né? Como eu estava fazendo aqui. Mas você pode parar, pensar e ser um mais compositor. Tipo, olhar a nota, experimentar, falar, não é bem isso, não era esse som que eu quero. Você vai, tipo, criando mesmo, moldando as coisas. E quando você for tirar solo dos outros guitarristas tal, você vai falar, o cara tá usando aquele som eu sei, né? E aí, né, o lamento, a vitória, que seja. E aí fica mais fácil você tirar. Fica mais fácil de memorizar. Por isso você sobe num palco e toca ali 2 horas e não é que você ficou decorando um monte de casinha, né? Seria uma loucura. Você está se conectando com o som, tem aquele som, você já sabe que escala que é, já vem, você tem a parte motora e as coisas vão fluindo. E se você esquecer qual que era a nota certa, você faz outra que está dentro daquele espectro de sensação. Então não soa errado. Soa um improviso, soa um negócio diferente, mas soa legal também, né? E aí você entra nessa viagem total que seria você criar sua própria música, você desenvolver teu próprio estilo, aí começa a aprofundar esse conhecimento. E essa é a minha apresentação para você aqui do poder de entender das escalas, entender dos modos gregos. Espero que você tenha gostado disso aqui, né? E vou repetir aqui, né? Cadastre-se, né, no link que está ali para eu mandar, para você pegar esse backing track, tá bom? Que eu toquei aqui, eu vou mandar em breve, logo depois, daqui a pouco, né? E aí eu mando esse backing track para você testar com o conhecimento que você tem e começar a brincar em cima, prestar atenção nisso. E o que mais?
é isso. Lembrando, de novo, é que você tem a habilidade, você tem a percepção, você tem a visualização, você tem essa parte mais teórica ali fora da guitarra, né? No papel, no livro, nas anotações, né? E assim, a gente está aqui, tipo, tô aqui, né, querendo elucidar a sua cabeça, fala, meu, isso aí é legal, isso aqui, putz, meu, imagina, se eu souber isso aí, tipo, vai, meus solos eu vou sair da mesmice. Não quero ser o cara da mesmice ali, travado ali na mesma, que tudo que eu faço, tipo, não soa legal. Eu não quero isso, eu quero ser, tipo, sabe, tem uma sensação de evolução, que isso que te leva a tocar guitarra, eu quero mais que todo mundo toque guitarra bem pra caramba, né? E tem esse prazer de tocar pro resto da vida, certo? Legal. A galera tá falando que tá no lucro, coisa linda, muito bom, show de bola. Constantemente me ajudou, parabéns. Esse backing track eu vou colocar no WhatsApp, tá na descrição no link, entra lá, que eu vou, daqui a pouco, terminando aqui, eu dar uns 20 minutos aí, eu subo lá. Linguagem ótima. E beleza, aula top. Beleza, gente? Obrigado. Amanhã eu vou soltar mais uma aula, mais sobre esse assunto, beleza? E vamos que vamos, né? E na quinta-feira estamos aqui de novo. Vai deixando suas perguntas, as dúvidas e vamos que vamos. O que mais aqui? Maravilha, beleza. Galera, obrigado aí. Backing Track vai estar no grupo do WhatsApp, tá ali. Amanhã tem mais uma aula para os inscritos. E aí se inscreve lá, porque eu não sei se todas as aulas eu vou fazer aberta aqui, tá? Nessas lives aí, na quinta e no domingo. Não necessariamente vou fazer aberto, que aí foca bem na galera que está estudando, que está acompanhando as aulas, para a gente poder evoluir o assunto. Beleza? Então se cadastra lá. Vamos com tudo. Aí quem chegou agora, assiste lá tudo e vai lá que a galera... quando tiver o exercício para você escrever, vai lá, faz também, né? Se estiver assistindo depois, for assistir depois, for voltar. Beleza? Grande abraço a todo mundo e vamos lá. Amanhã tem mais uma aula e quinta-feira a gente tem mais uma live aqui. É isso aí. Vou deixar... quase esqueci, né? Palavra-chave, né? Porque quem assistir todas as aulas aí, eu vou dar um certificado, beleza? Então, aí a palavra-chave... Qual que vai ser a palavra-chave? Vai ter que ser ali Água da Bica, né? Então vai ficar Água da Bica, que foi a escala Lídio. Não sei de onde que o cara tirou, não lembro quem falou também. Água da Bica, L'eau de robinet, que seria em francês, para ficar mais chique, né? Mas Água da Bica, palavra-chave de hoje, foi relativa ao modo Lídio, que a gente tocou lá, mas essa seria uma que eu nunca teria falado. Mas é isso aí. Água da Bica. Vamos com tudo. Abraço, gente. Fui.